Pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast Eu Escolhi Prosperar. Meu nome é Alan Espinosa, eu sou estrategista financeiro e host desse podcast. Muito feliz em estar com vocês mais um domingo aqui pela manhã. E hoje a gente trouxe um tema diferente. Hoje nós vamos falar de odontologia direta, não. Hoje nós vamos falar dos riscos, os maiores riscos jurídicos que muitos dentistas estão correndo por aí e muitas vezes eles nem sabem que correm. E aí eu trouxe duas pessoas que eu admiro muito o trabalho, que têm feito um trabalho incrível aí em todo o Brasil, com muito conhecimento. E estou muito feliz em receber vocês aqui. Doutora Rafaela Garmes, especialista em odontologia legal. É cirurgiã dentista também, né, doutora? Sou cirurgiã dentista. Proprietária da consultoria burocrática Rafaela Garmes, mestrado em Direito Constitucional, perita judicial, palestrante, professora e conselheira suplente da Regional de Odontologia do Estado de São Paulo. Advogado tem um monte de apresentação, né? Junto com ela também, Dr. Felipe Maiolo Garmes, advogado da Camargo e Araújo, Sociedade de Advogados, professor, mestre em Direito pela PUC, especialista em Direito Penal e Processo Penal pela PUC, especialista em Direito à Saúde pela USP. É isso, né? Acho que eu consegui falar um pouquinho aí, que essa galera estuda bastante. Pessoal, sejam muito bem-vindos, estou muito feliz em receber vocês aqui. Ai, Alan, é um grande prazer, admiro muito o seu trabalho. Então é um prazer para nós poder dividir um pouquinho do nosso cotidiano com vocês. Show! É um grande prazer para nós, Alan, muito bacana. Especialmente porque é aquilo que a gente mais defende, né? Acredito todos nós, especialmente o Alan, é essa diversificação de pensamento, né? Ou seja, a gente está aqui falando de odontologia, mas nós vamos falar de estratégia, nós vamos falar de direito, ou seja, essa diversificação é muito interessante. Boa. Isso é muito bom. Fora que a odontologia legal, o direito caminha junto com a parte das finanças, já que para um está bom, o outro precisa estar bom também, claro. Senão a gente acaba perdendo dinheiro à toa. E eu costumo falar sempre isso para os meus clientes, pessoal, porque assim, às vezes a gente faz um trabalho incrível de gestão, muda a vida da pessoa e ela, por conta de um erro bobo jurídico, coloca tudo a perder. Financeiramente. É isso. Então, com certeza caminha juntos e o dentista precisa entender que ele é um empresário, um empreendedor e ele precisa cuidar também de todas as áreas fora do mocho. Com certeza. Acho que estão se conscientizando devagar, mas ainda faltam muitos dentistas prestar atenção nisso, né? Falta. Eu acho que falta realmente isso que a gente está oferecendo nesse podcast, que é informação, conhecimento. Falta muito, a graduação precisa melhorar nessa parte da odontologia legal, as pós, enfim, buscar por esse conhecimento. O dentista é muito técnico, ele fica muito na parte técnica. Lógico que é importante, mas hoje não tem como ser só técnica. Hoje nós precisamos aprender administração, precisamos aprender a parte de finanças e a parte da odontologia legal. Infelizmente, a partir do momento que a gente coloca um paciente na nossa cadeira, nós estamos sujeitos a ter processos. Então, é realmente como se resguardar perante esses processos. Porque na odontologia, a gente sempre brinca, né? É melhor o paciente vir para uma profilaxia, vir para uma raspagem, do que vir para uma restauração, do que vir para um tratamento endodôntico, ou do que vir para um implante. Então, nós prevenirmos é muito mais barato do que na hora que já tiver um problema. E a mesma ideia para a odontologia legal, para a área do direito. Show. Faz muito sentido. Perfeitamente. E complementando, né, o que a gente sempre se preocupa bastante é porque nós temos que enxergar, Alan, eu acredito que essa deve ser a sua maior bandeira, é enxergar a nossa clínica como uma empresa, né? Nós temos que enxergar ela o quê? Porque muitas vezes, quando eu me formo, isso eu falo pelo advogado também, quando a gente se forma, a gente se preocupa muito com a técnica, ou seja, eu vou levar a técnica para o meu cliente, eu vou levar a peça, eu vou levar o tratamento, só que eu não penso que o local que eu realizo essa técnica, eu estou oferindo lucro, né? Eu estou trabalhando, eu estou gastando, logo eu tenho que buscar, né, o lucro, logo eu tenho que buscar o potencial. Eu tenho funcionários, tem famílias que ficam envolvidas nisso, que dependem
dessa clínica, então eu tenho que ter uma preocupação realmente com todas essas áreas jurídicas, né? Realmente eu tenho que ter, porque é aquilo que você bem falou. Se eu me preocupo com toda a parte de finanças, se eu tiver um erro judicial, se eu tiver um erro de procedimento, eu posso estar perdendo total essa margem, né? Vamos dizer assim, daquilo que eu tive. Show, não, faz total sentido para mim. Existem áreas fora do mocho, fora da parte técnica, que Sim. não dá para negar mais, não dá para deixar de lado, como a parte jurídica, no meu ponto de vista, a parte de gestão, a parte contábil, com esse monte de mudança Nossa, reforma tributária tributária. toda hora. Certeza. Então, mas muitos dentistas falam assim, mas Alan, não vou dar conta, é muita coisa. Eu falei, então contrata. É lógico. Porque você não precisa saber tudo, mas você precisa ter quem sabe perto. Tudo, né? Isso, tá tudo bem, eu também não sei tudo, eu não quero saber também. Não, com certeza. Lógico. E a gente sabe, né, que o trabalho muitas vezes não é, né, a gente contrata e às vezes o próprio profissional que a gente contrata vai falar, ó, você vai ter que chamar mais alguma pessoa para auxiliar, ó. Você tem um advogado, mas você vai ter que contratar também um estrategista, você também vai ter que contratar uma consultoria, você vai ter que contratar também, às vezes, com certeza, com cuidar de contador, todo esse trabalho em conjunto. E como você bem falou, essa parte da reforma tributária é algo que vai pegar muito, porque quem não se preparar para a reforma tributária vai perder muito E mercado. já bateu na porta, né? Já tá aí. Já tá bateu aí. na porta, e se a pessoa não se preparar realmente, ela vai perder o lucro e ela vai se tornar um profissional caro. Esse é o problema. Porque se eu não fizer uma estratégia, Alan, eu vou repassar o quê? Vou repassar os custos para o meu paciente. Conclusão, meu valor vai subir muito. Muito mais que aquele que montou uma boa estratégia. Uhum. Perfeitamente. E, pessoal, assim, ó, vamos assim, direto ao ponto pra galera, que eu acho que é a galera bem curiosa por aqui. Quais são os, assim, vou colocar 3 aqui, mas se tiver mais, vocês podem falar, mas vamos trabalhar em cima aí de uma média. Os 3 riscos jurídicos mais frequentes aí que vocês vê os dentistas se envolvendo no Brasil. Pode ser coisa simples, Lógico. que talvez ele tá ali sem saber. Primeiramente, processo ético, que é algo simples no nosso cotidiano hoje em dia, né? Redes sociais, a forma de se posicionar, enfim, mas que acabam levando aí para processos éticos, processos cíveis, né? O dano causado, e o dentista precisa entender que dano também entra o dano informacional, que é a falta de documentação, que a maioria, infelizmente, negligencia, né? E também nós temos a questão criminal, exercício ilegal da profissão. Também estamos tendo Tem ainda bastante isso. processo. Bastante. Mas como que o dentista tá trabalhando ilegal? Às vezes não tem nem o conhecimento que é ilegal, porque vê cursos vendendo aí, né, pela internet, acaba entrando no curso e acha que o curso está de acordo com o conselho, Entendi. mas não está. Então, nós temos muito exercício legal, principalmente, né, na área da harmonização orofacial. Eu tinha uma cliente, é inacreditável, eu acredito em tudo que você está me falando, porque a gente tinha uma cliente lá no escritório que o CNPJ dela era de estética, não era odontológico, era de realmente estética, esteticista. E não tinha nada a ver com a área odontológica. E a gente descobriu muito depois, ela já estava trabalhando, 3 anos usando esse CNPJ. E esses equívocos do KNAI são muito prejudiciais, né? São muito complicados. Mas o que o contador estava fazendo? Isso acontece bastante, né? A gente que trabalha na área jurídica, né? E tem bastante contato com contador, tudo, né? Seja para fazer uma abertura burocrática, seja para cuidar de uma parte tributária. A gente encontra bastante coisa. E a gente tem aquela questão do respeito, obviamente, né? Cada profissional entra na sua função e analisa as situações de risco do seu cliente. E realmente, essa situação toda de você ter um KNAI equivocado, de você não estar abrindo a sua clínica de acordo com a lei, né? De acordo com aquilo que deve ser feito, realmente pode ser muito prejudicial futuramente, tá? Realmente pode trazer um prejuízo. Por isso que a gente tem que ressaltar que, na verdade, os profissionais, né, Alan, tem que buscar aí
um maior conhecimento dentro da área, ou seja, odontológica. Então, eu quero ser contador de dentistas. Nichado, né? A galera... Tem que ser. Porque fica no geral, às vezes o que é geral não vai entender a necessidade daquela área. Específica daquilo ali. Isso mesmo. Igual, o Alan hoje busca, é nichado, conhece as dores da odontologia. Então, conseguiu pegar o quê? Se alguém contrata, já sabe, você já sabe o caminho que você tem que trilhar para uma clínica, para um consultório, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica, você já tem esse conhecimento. Quem é do geral não vai saber dessas dores e às vezes pode trazer algum tipo de malefício para o cliente. Não sei se você concorda comigo. Concordo, é exatamente isso, porque quando você está nichado, imagina, quando eu pego um cliente novo hoje, eu tenho mais centenas de clínicas sendo atendido lá. Dificilmente o problema do cliente novo é um problema novo, porque alguma clínica está passando por aquilo, então isso facilita muito. É igual vocês pegam um processo lá, imagina, quantas vezes já não viveu aquilo ou está vivendo com outro cliente, Com porque certeza. só faz para dentista, só faz aquilo nichado. Com certeza. Os problemas, na verdade, a gente que já está há algum tempo né, ativa, na verdade é tudo repetitivo. Exato. Então a gente já sabe, né? O que muda, lógico, são as sentenças, porque cada juiz trabalha de uma forma, enfim. Mas o ético, por exemplo, a gente já sabe até mais ou menos o que vai acontecer. Então a gente já tem essa questão da ideia do que está por vir, né? Então é bom ser especializado por conta disso. Você consegue oferecer um trabalho com maior excelência para o cliente. Perfeitamente. Até pensando também hoje em dia, né, em várias áreas, hoje, né, a gente brinca, né, que o escritório de advocacia ele não tem que ser full service, ele tem que ser full solution, né? Boa. Porque muito escritório ele vai ter aquela ideia do que, eu vou ter profissionais aqui que são associados, tudo, e eles vão ter cada um o seu nicho. Não, a ideia é realmente buscar a solução. Então, justamente, hoje em dia a gente vai ver escritórios, né, graças a Deus, existem vários que são separados e cada um é focado na sua área de segmento e vai trabalhar diretamente nessa área de segmento, porque senão realmente acaba tendo aquele profissional que faz muitas áreas, que acaba fazendo muita coisa. Fica muito abrangente. E fica muito abrangente. Aí essas especificidades que a gente sabe que acontece muito, né, no nosso dia a dia, seja por circunstâncias muito específicas, seja por uma regulamentação, seja por uma própria resolução, que CFO tem várias resoluções que o profissional tem que conhecer. Se ele não tem esse conhecimento e passa uma ideia geral para seu cliente, realmente eu posso acabar entrando numa infração ética, eu posso acabar entrando num processo civil, num processo penal. Então, realmente é um problema. Faz muito sentido. E assim, uma vez eu escutei assistindo uma aula sua lá no curso da doutora Amanda, sobre o lance de devolver o dinheiro para o paciente. Aquilo, eu lembro até hoje que eu estava junto com a Michelle, que é gestora nossa lá, ela anotou ainda porque tem muito cliente que faz isso. Muito. Alguns faz até com medo do conflito, para evitar o rolo e tal. E eu lembro, não sei se foi com essas palavras, depois você me corrige, eu quero que você fale sobre isso, mas que quando você está fazendo isso, você está assumindo o risco, né? Então eu quero que... eu tenho certeza, Rafaela e Felipe, que muita gente está assistindo a gente aqui faz isso. Né? Devolve. Devolve com medo, devolve a por pressão, mensagem de WhatsApp que o paciente fica mandando, ameaçando processar. Eu quero que vocês falem sobre isso. Devolve ou não devolve? Por que eu não preciso devolver, mas como eu tenho que estar amparado? Explica isso pra galera. Lógico. Na verdade, você devolver o dinheiro, você assume a sua culpa. Então, toda vez que você devolve o dinheiro, você assume a sua culpa. Se não tem nada de dano causado, se não teve nenhum tipo de problema, por que devolver o dinheiro? Isso depois que o paciente fez o procedimento. Isso depois que ele fez o procedimento. Então, vamos lá. Se a gente entra na resolução, né? No artigo 186 do Código de Processo Civil, o advogado está até aqui para poder complementar depois, nós temos a questão do dano causado, né? Então, se houver dano, o cirurgião dentista é obrigado a reparar. Isso é a responsabilidade civil do cirurgião dentista, certo? O que é dano? O dano pode ser tanto as complicações de um procedimento. Então, por exemplo, eu fiz uma faceta e se a faceta ficou com gap, que esse gap trouxe aí um acúmulo de alimento e trouxe uma gengivite para o paciente. Uma complicação.
Eu tenho uma complicação, eu coloquei um implante, foi mal posicionado e esse implante teve que, infelizmente, ser retirado para poder colocar um outro. Isso é um dano. Eu realizei um preenchimento labial que trouxe uma necrose. Isso é um dano. Então, danos são as complicações do procedimento. Mas, além das complicações, também pode ser o dano informacional. Porque hoje o paciente tem muito acesso à informação. Então, coloca no ChatGPT, coloca no Google, consegue entender os seus direitos. Coisa que antigamente, né, tinha que pagar consulta para advogado, tinha um valor, Então, assim, tinha uma certa barreira para poder entender os seus direitos, para poder solicitar. Hoje não, hoje está fácil. Então, o paciente verifica lá, já aparece o Código de Defesa do Consumidor, a hipossuficiência do paciente. O que significa isso? O paciente, ele não sabe da informação. Então, o profissional ele tem o dever de passar essa informação. E palavras o vento leva. Nós precisamos deixar isso comprovado através de documentos com o consentimento, com a assinatura do paciente, mostrando que ele entendeu aquelas informações. Então, se o paciente não entendeu, o que ele vai falar? Mas eu não sabia. Eu não sabia que isso poderia acontecer comigo, mas isso você não me avisou. E aí acabou, né? E aí, neste momento, houve o dano informacional. Então, se caso houver dano, aí nós podemos fazer um acordo entre partes, um acordo extrajudicial. E aí sim, pode ser devolver o dinheiro, pode ser pagar para algum profissional resolver o problema que causou, ou você vai reparar este dano que você causou sem nenhum tipo de cobrança naquele tratamento, mas isso precisa estar em documento. Porque senão, o que acontece com muita frequência? Nós temos muitos clientes desta forma, né? É aquela bola de neve. Então, hoje eu solicito isso, amanhã eu já preciso daquilo. Por causa do dano que você causou em mim, agora eu vou precisar de tal procedimento. Foi culpa sua. Agindo de má fé, né? Perfeitamente. A gente tem, vamos falar assim, 99,9% dos casos que a gente pega, que o cirurgião dentista chega e entra em contato conosco, falando, olha, eu devolvi o dinheiro, só que agora o paciente voltou a conversar comigo e falou, olha, você me devolveu, só que assim, em razão desse procedimento, eu tive que ir num médico, eu tive que ir em outro cirurgião dentista, aí eu tive esse gasto, eu tive que tomar medicamento. E ele sempre escolhe o mais caro do que ele foi. Perfeitamente. Normal, aí, também. Normalmente, ele sempre busca aquele profissional que é muito mais caro do que ele já estava habituado. E aí, conclusão, aí ele fala, então eu não quero que você apenas devolva o dinheiro que eu te paguei, porque o dinheiro que eu te paguei não serviu para nada. Eu quero que você traga mais dinheiro, eu quero que você me pague esse procedimento. Eu quero que você me dê o além. É a bola de neve que vai se formando. Perfeitamente. E aí você não está protegido, né, se houver um processo judicial. Então, vou lá, ingressa com a ação judicial. Você só assumiu sua culpa devolvendo o dinheiro. E cadê a defesa? Entendi. Mas eu acho que nós tem 3 casos, então, aqui diferentes. Tem aqui, vamos no primeiro, assim, eu tô me colocando no lugar do dentista aqui. Vou fazer as perguntas como o meu cliente me faz. Tem aquele paciente que, por exemplo, para fazer um procedimento face de resina, ele dá uma entrada para reservar o horário. Tá. E depois ele desiste. Esse eu tenho que devolver? Depende. Isso foi um valor, por exemplo, da consulta? Não, foi um valor para reservar o horário. Reservar o horário. E aí, nesse caso, foi avisado nesta conversa, pode ser o WhatsApp que hoje é prova judicial, que se caso desistisse do tratamento, não seria reembolsado? Porque se fizer isso, não precisa. Aí não precisa. Agora, se caso você não colocar, aí você é obrigado a devolver. Porque eu entendo o cirurgião dentista quando ele, por exemplo, vamos supor que ele cobra R$8 mil, R$10 mil para fazer uma arcada. Ele agenda o paciente dele para daqui 15 dias e o paciente, se ele não pagar nenhuma entrada, um sinal, alguma coisa, simplesmente ele pode não aparecer porque ele mudou de ideia e a tua agenda ficou totalmente reservada para aquele paciente. Lógico. E você perdeu o teu dia. E fora que nossa hora clínica, né, a nossa precificação, o valor é caro. Exato. É caro para ter o ambiente, então, né? eu concordo com o lance de receber essa entrada. Só que eu tenho muitos clientes que devolvem, porque o paciente devolveu.
o paciente desistiu. Então você está me Lógico. dizendo que se tiver isso por escrito, que se ele desistir, ele não precisa devolver. Isso. Concorda comigo, doutor Felipe? Tudo isso tem que estar previsto, né, em contrato muito bem assinado. Ou e até é importante, conversa de WhatsApp sim, também, pode ser né? conversa de WhatsApp, tudo, informações, mas você tem que passar essa informação. Isso. Tá? Tipo assim, antes de Previamente. agendar, já explica pra ele. Isso, perfeitamente. Aí que os juízes, tem juízes mais defensores do consumidor, que eles vão falar, olha, às vezes é necessário um prazo Mínimo aí. ou seja, se ele avisou com muita antecedência, talvez seja interessante devolver. Ah, não, ele avisou com uma pouca antecedência, tudo, porque nós temos que entender que no direito a gente usa muito o bom senso, muita preponderância, tá? Ou seja, eu tenho uma previsão aqui, beleza, mas estava dentro do prazo, tudo, mas como a doutora Rafaela comentou, quando a gente tem essa situação, tá, e a gente tem explicado tudo, passou essa informação, não precisa devolver. Então essa é a parte tem mais como segura. montar uma estratégia aí segura em cima disso. Com certeza. Nós não vamos talvez dar a receita pronta aqui, porque tem que estudar, de repente um prazo legal, né? Ó, Isso. 7 dias antes, uma semana antes, até 10 dias antes, não sei, a gente não devolve mais. Algo do tipo, acho que... Sim, isso acontece bastante. Por quê? Até pra gente entrar um pouco nessa análise, né, do consumidor, especialmente quando a gente começa a se preocupar, assim, com procedimentos, quando a gente começa a avançar um pouco mais, a gente vê, tá? Por exemplo, eu vou fazer um procedimento num paciente. O que eu tenho que passar primeiramente para ele? Eu tenho que passar para ele as informações. E se ele não entende essas informações? Por quê? Porque eu sempre me coloco nesse papel, né? Toda vez que eu vou dar aula para os dentistas, eu sempre chego para eles e falo, olha, se vocês forem até um advogado e o advogado falar para você, olha, eu vou entrar com uma ação monitória. Se essa ação monitória não der certo, a gente vai entrar com uma apelação. Se essa apelação não der certo, eu entro com outra medida judicial. Eu tô explicando alguma coisa para você? Não, porque eu só tô falando termos jurídicos, tudo, e a dificuldade para compreendimento é alta. Por que a gente está falando isso? Por quê? Porque existe no Código de Defesa do Consumidor princípios. E um desses princípios é educação. O direito à educação. O paciente, ele tem direito a receber uma educação, ou seja, a ser ensinado daquele procedimento que ele vai realizar. A ser ensinado de todas aquelas circunstâncias. Inclusive sobre o pagamento. Então, por isso a importância... porque muitos dentistas perguntam, né, sobre a questão, mas eu não estive com o paciente previamente, igual, foi apenas uma reserva de agenda. Mandar por WhatsApp é prova, é por escrito. Acho que tem que ter a clareza, então. Sim, Isso. 100%. E aí dá um ok do consentimento. A clareza é importante, tudo por quê? Porque às vezes a desistência acontece o quê? De um medo do paciente. Nós já tivemos muitos casos judiciais que o paciente, ele fez contratação, ele queria fazer uma cirurgia, tudo, só que aí na hora que ele chegou para fazer a cirurgia, ele viu que tiraram pressão dele, pediram exame de sangue, aí ele já ficou assustado. Ficou tenso. Aí ele já começou a falar, nossa, por que estão me pedindo tudo isso aqui? Será que isso aqui corre risco de vida, alguma coisa? Aí, conclusão, ele não quis mais fazer o procedimento. E aí, a cirurgiã dentista falou, olha, então eu vou rescindir o contrato, vou aplicar a multa contratual, tá? Por desistência, e eu vou reter esse valor da multa contratual. Só que ele não se conteve e entrou com processo. Aí ele entrou com processo sobre essa alegação. Não teve informação, não teve contato. Só que aí a gente mostrou, né, documentalmente que sim, que ele teve toda a informação, que realmente a clínica apenas zelou pela saúde dele. E outra, já tinha ocupado tempo de agenda, tempo de trabalho. Perfeitamente. Chega a ser injusto. Comprado, às vezes, o material, porque tem profissionais que não têm um estoque de material. Tem profissionais que compram conforme vende. Inclusive, é o que eu oriento para os meus, não ficar estocando. É lógico, porque dependendo do seu fluxo, você vai estar pagando algo que você nem recebeu ainda. Exato. Né? Então, é importante você ter essa questão financeira. E, ao mesmo tempo, isso está ligado com o paciente. E se o paciente rescindir, né, tem direito a uma porcentagem. Por isso, a importância do contrato de prestação de serviços. Perfeitamente. E agora, com a reforma tributária, isso vai ter que ser mais bem pensado. Essa questão da compra dos produtos e depois o seu uso. Por quê? Porque todos nós sabemos que a alíquota subiu, né, de forma exponencial, realmente vai ter que pagar mais tributos.
Só que a gente agora tem um negócio que chama crédito financeiro, crédito tributário, que é o quê? Que os gastos que eu tive para tratar o paciente eu posso abater dos custos que eu vou pagar com tributos. Ou seja, se eu tiver isso certo, ou seja, cada bem vez casadinho ali, bem o casado custo. essas informações de custo, né? Colocar tudo por pessoa jurídica, fazer a compra por pessoa jurídica, tudo e ter casado esses custos, por uma contabilidade correta, eu consigo abater esses valores. Isso. E aí você volta a entrar de novo no mercado. Perfeitamente. Ou seja, mais uma preocupação. Por isso que eu tenho que casar uma coisa com a outra. Esse lance da devolução, eu vejo ele 3 cenários. Esse primeiro, do paciente marcou, mas né, só reservou o horário. Sim. O segundo, que é o que você citou, às vezes teve um problema realmente. Às vezes o dentista também pode ter cometido um erro ali. Um erro, ou até mesmo informação, que às vezes não teve nenhum problema. E aquela galera que age de má fé, né? A expectativa de resultado não ficou do jeito que eu queria. Isso, mas e aí é duro, né? Não ficou do jeito ficou do jeito que eu queria. Nossa. Porque eu já acho injusto hoje com o Mercado Livre. Você compra hoje, é uma loucura, né? A minha cidade tem um monte de e-commerce lá. E você vai lá e compra uma mesa no Mercado Livre. Ela chega na sua casa, você abriu, desembalou tudo, montou. Ou seja, ela nunca mais vai ser a mesma, tá? Uhum. Aí você montou ela na sua sala, aí você olhou e falou assim, não gostei da cor. Você que vendeu a mesa, se o cliente na hora quiser devolver, ele vai devolver. Você tem que mandar alguém lá pegar. Ele vai receber o dinheiro dele de volta. 7 dias. E acabou. É isso aí. E tipo assim, porque não gostou da cor? Cara, tava a cor lá no site. Então, mas é pra blindar o cliente, mas... Então tem um lado aí também que eu acho um pouco apelativo. É interessante a gente falar sobre o artigo 49, né? Porque é justamente isso. Porque muitas pessoas, às vezes, fecham e falam assim, não, mas eu tenho 7 dias para poder rescindir, sem nenhuma cobrança. Porém, dentro da parte odontológica, não é desta forma. Não é. Não. Apenas se a compra for à distância. E aí entra a teleodontologia, né? Que em 2025 nós temos a nova resolução do Conselho Federal e nós podemos realizar a teleodontologia. Porém, se for à distância, eu teria 7 dias. Agora, se é presencial, cara a cara, o artigo 49 é muito claro. Eu posso fazer sim a cobrança de uma rescisão contratual, né? Esse artigo, ele visa, né, que muitos pacientes utilizam, só que ele visa a venda à distância. Isso. A venda online, especialmente, né? Por quê? Porque muitas vezes é a mesma coisa se eu for numa loja. Se eu for numa loja diretamente num shopping e tiver lá, olha, não aceitamos trocas, fazer a compra do produto, dar meia volta no shopping, querer devolver e querer meu dinheiro de volta, ele vai falar não. Entendi. Porque não se aplica esse artigo. É diferente das compras online. Realmente a compra online, ela tem, né, essa previsão legal e tem esse dever de segurança, que realmente é complicado. E uma coisa que eu queria falar também, Alan, dentro dessa circunstância que você comentou de resultado, tudo, e da má fé, nós temos hoje em dia muitas pacientes, e isso é muito importante a gente passar essas informações, por quê? Porque, por exemplo, vamos trazer para uma situação reais, harmonização orofacial, um procedimento estético no nariz, por exemplo. Se eu vou fazer um fio de PDO, se eu vou fazer alguma coisa nesse sentido. Se eu faço um procedimento com fio de PDO, uma coisa puramente estética, a minha obrigação, você concorda comigo, que é apenas estética, né? Só que tem paciente que busca uma questão funcional. Um problema que ele já tem funcional no rosto. Que é totalmente plástica, né? Que é totalmente obrigação de médico. Que é totalmente uma obrigação além. Funcional. Ele tá esperando algo que não dá para ser entregue ali. Perfeitamente. Não. E aí entra o termo de consentimento livre esclarecido. Que é justamente, essa parte estética, essa expectativa de resultado. Onde eu preciso deixar claro? No seu termo de consentimento livre esclarecido. O que é aquele procedimento e até que ponto chega aquele procedimento. Tá. Isso é muito importante da gente deixar muito claro e isso tem que estar realmente em documento, né? Para que depois não alegue falando assim, mas eu não entendia isso. Eu pensei que você fosse resolver o meu problema. Perfeitamente. Isso Mais uma vez, clareza. Mais uma vez, a clareza. A clareza é a alma do negócio. Direito é tudo. 100%. Por quê? Porque às vezes, né, até numa circunstância preocupante, eu quero fazer a venda, tudo, vamos lá, e aí acaba faltando
aquela documentação. A gente sabe que o dia a dia é corrido, tudo, né? E aí acaba esquecendo de passar uma documentação, acabar passando alguma informação. Só que aí, às vezes, o paciente ele tá buscando um procedimento totalmente alheio àquilo que você consegue entregar, àquilo que você vai entregar no seu tratamento. E você já concordou, já falou, só que às vezes você não tem essa documentação. Show. Daqui a pouco eu quero que a gente fale um pouco mais sobre documentação, mas antes disso eu tenho uma pergunta curiosa. Eu suspeito da resposta, mas qual a área da odontologia hoje mais arriscada juridicamente? Talvez todas tenham o seu devido risco, mas hoje, assim, em evidência, que corre-se mais risco? Orofacial. A harmonização, lógico. Eu desconfiava dessa resposta. Sim, com certeza. Seja em razão das linhas tênues, né? Especialmente para nós do direito, tá? Trazendo esse problema para a pessoa do direito, porque que acontece? O paciente é leigo. Total. O juiz também. Nesse assunto também ele também é. Nesse assunto ele também é leigo. Lógico. Por isso que ele contrata a perícia. Por isso que ele contrata uma perícia. Só que qual que é o problema que hoje nós temos na ROF? Os advogados que estão atuando bastante, muitas vezes não têm conhecimento muito grande acerca das circunstâncias, porque a gente sabe que a gente vive numa linha tênue daquilo que pode ser feito, daquilo que não pode ser feito, né? A gente sabe que para o profissional da saúde é fácil de entender, para nós é quase impossível, para nós realmente fica muito difícil entender todas essas vírgulas, essas diferenças. Só que o que acontece? Às vezes o advogado, ele esquece do quê? De querer que no processo tenha um perito que seja cirurgião dentista, de ter uma participação de pessoa que seja conhecida nessa área. Por quê? Porque nós hoje em dia, na ROF, nós temos muito problema do juiz, que não conhece muito a área, colocar como perito um médico, colocar como perito e aí uma entra pessoa... o trabalho do advogado de solicitar que seja um cirurgião dentista. Perfeitamente, Entendi. porque foge totalmente da área de trabalho, porque o cirurgião dentista ele vai trabalhar dentro daquela área. Não só isso, nós temos uma briga de mercado de trabalho, né? Então não adianta a gente fingir que não. Existe essa briga. Então, para ser um perito completamente imparcial, não teria como a gente colocar um médico. Fora que dentro da lei que rege a odontologia, a 5.081 de 66, o cirurgião dentista realiza parte da perícia. Então, por que eu vou colocar um médico, sendo que dentro da área da odontologia nós temos peritos? E fora que dentro do Código Civil ele também deixa claro que tem que ser dentro da área de conhecimento. Ou seja, melhor do que um dentista realizando cirurgia orofacial que foi realizado, que teve aí o seu processo, ter um perito na mesma área. Perfeitamente. E vocês acreditam que talvez é uma área muito delicada hoje, né, da harmonização? É uma área delicada. É difícil falar sobre isso, porque eu tenho um monte de cliente aí fazendo um monte de coisa de harmonização também. Mas cruzaram algumas linhas, assim, difíceis. E aí, o risco vai aumentando conforme você vai dando alguns passos. Por isso, o seu cuidado tem que ser grande, né? A partir do momento, isso a gente tem bastante na área da odontologia, né? Que é a obrigação de resultado. Você vai ter isso na implantodontia, você vai ter isso na prótese, você vai ter isso na parte da dentística, de facetas e lentes, né? Por mais que tenha funcional também, com certeza, ligado, você tem essa obrigação de resultado devido à questão estética. Então, para tudo que nós vamos realizar, e isso eu deixo muito claro para os nossos clientes, eu e o Dr. Felipe, que é relacionado ao quê? Tudo que você for realizar, você precisa saber reparar o dano. Se você tem o conhecimento, se você está dentro da sua, lógico, né, na sua capacidade legal, dentro do conselho você pode realizar aquilo. Você tem conhecimento daquilo para você não cair numa imperícia, que é falta de conhecimento técnico-científico. Então, para você não cair numa imperícia, você tem esse conhecimento. Você sabe reparar o dano para ter tua responsabilidade civil certa. Se houver um dano, eu sou obrigada a reparar e não passar para nenhum profissional. Você sabe reparar esse dano? Você está protegido. Né? Não, faz sentido. Então, você precisa ter também todos esses cuidados. Porque, infelizmente, o que eu vejo são muitos profissionais, entre aspas, se jogando na área sem nenhuma noção do que pode acontecer e também as suas penalidades, né? Seja num processo judicial, seja num processo criminal, né?
seja num processo ético. Perfeitamente. Hoje em dia nós temos, né, especialmente por essa... em razão dessa informação, né, desse Google que hoje em dia nós estamos dando, né, que o paciente dá bastante, ele descobriu uma coisa que é até engraçado, que ele descobriu chamar o Ministério Público. Ele descobriu que inquérito do Ministério Público. Entrar com reclamação perante o Ministério Público. Uhum. E isso é perigosíssimo. Entendi. Tá? Por quê? Porque o Ministério Público, ele é um órgão que tem uma função realmente de proteção, é um órgão acusador, né, que tem essa preocupação tanto em caráter civil quanto em caráter penal, e aí o paciente chega com uma reclamação perante o Ministério Público, e o Ministério Público automaticamente já abre aquilo que eles chamam de notícia de fato. E já começa uma apuração, já começa uma análise. Se cometeu crime, se cometeu alguma coisa, e aí já encaminha uma reclamação para o CFO, pedindo para o CFO também fiscalizar. Do Conselho Regional. Ou seja, conclusão, aí já vira aquela bola jurídica, já né? Porque quando você vê, você já tá tendo que responder infração ética, tá tendo que responder crime, tá tendo que responder responsabilidade civil. E eles só esperam, normalmente, né? Só esperam aquilo, todas as respostas, para depois entrar com o civil. Perfeitamente. Para aumentar ainda mais o valor dos danos. Perfeitamente. Eu acho que tem muita gente se perdendo. Tem muito dentista esquecendo que eles são profissionais da saúde. Sendo profissional da saúde, a primeira coisa que tem que se preocupar é com a saúde do paciente. Perfeito. Artigo Agora, 2º do Código de Ética. Então, eu nem sei disso, mas é que eu tô vendo muitos preocupados só com o dinheiro. Eu tô vendo o meu colega que fez a harmonização ganhar dinheiro, eu vou fazer também. E aí vira um moedor de carne humana lá. Tem gente fazendo isso, vocês sabem que tem. Lógico. E a partir da hora que você esquece que você é um profissional da área da saúde e tá fazendo um procedimento pelo dinheiro, mais cedo ou mais tarde vai dar ruim. Uhum. Com certeza. Acho que tem que... Eu acredito que tanto para o advogado, que a função é justiça, e quanto pro profissional, tanto pro cirurgião dentista, que a função dele é trazer saúde pro paciente, ele não tem que trabalhar pelo dinheiro. Ele tem que fazer o dinheiro trabalhar para ele. E o dinheiro, parece frasezinha de coach de internet, né? Mas é real, o dinheiro sempre vai ser consequência de um trabalho bem feito, cara. Com certeza. Quanto mais você se dedicar no resultado do teu paciente, mais dinheiro você ganha. Perfeitamente. E cada vez que você tem uma responsabilidade, um valor, né, um ganho maior, você também tem uma responsabilidade maior. Você também tem um valor de um processo maior, um valor de um acordo maior, porque tudo está de acordo com o próprio dano material, né, presente, que é aquilo que foi gasto no procedimento. Então, quando fala, eu ganho muito, mas também a tua responsabilidade também é grande, né? Exato. Então, tudo caminha junto. Eu quero falar com vocês sobre esse lance aí, você até citou já, sobre consulta online. Sim. Ainda é dúvida para muita gente. Sim. Pode fazer tranquilo, não pode? Até que ponto deve fazer essa consulta? Quais cuidados eu tenho que ter? Porque é legal isso em cidade grande. Às vezes você otimiza muito tempo da galera não precisar ficar indo até o consultório. Lógico. Só que a odontologia também é muito delicada. Você não consegue ver a boca do paciente numa consulta. Não tem online, como, né? Tem as suas limitações, né? E aí, com certeza. Como é isso legalmente? Então, quando a gente fala de telesaúde, que veio inclusive a resolução em 2025 da teleodontologia, nós falamos que tem hoje, né, nós temos essa facilidade de poder realizar uma primeira consulta. Não tem também qual consulta que deve ser, mas é lógico que aquela consulta que eu vou precisar fazer um diagnóstico no paciente, aquela consulta que eu vou precisar olhar o paciente pela câmera, fica muito difícil, né? Então, a necessidade de realmente ser presencial. Mas, às vezes, tem situações, o paciente ele quer me falar alguma coisa, tá com alguma dúvida, ou aquela primeira consulta que eu quero entender a queixa principal para poder orientar um plano de tratamento, um possível plano de tratamento, dá para fazer online. Mas, para isso, nós precisamos também de documentação. Um termo de autorização previamente, porque toda vez que nós falamos com o nosso paciente, né, que eu encaminho uma anamnese, nós temos a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD.
Então, eu estou tendo com aquele paciente tanto os dados normais, que é o nome, RG, CPF, endereço, telefone, imagem, como também estou tendo os dados sensíveis, que são informações que às vezes nem a família sabe e nós sabemos. Né? Então, na anamnese, você é portador do vírus HIV? Você tem hepatite? Às vezes a pessoa que está da família não sabe e nós sabemos. E ele não quer, às vezes, que ninguém saiba que ele está colocando uma prótese na boca, Sim. que ele está fazendo uma faceta, ele quer, né? É meu, nasci assim, não quero que ninguém saiba. Então, são os dados sensíveis. E esses dados, pela própria Lei Geral de Proteção de Dados, né, doutor Felipe, eu tenho que ter uma cautela, um cuidado muito maior para o vazamento. Então, lógico que os dados normais também, né? Mas os dados sensíveis, o meu cuidado tem que ser ainda maior. Como o cirurgião dentista trabalha também com os dados sensíveis, a cautela deve ser muito maior. Então, eu vou gravar essa consulta, precisa estar no termo de autorização. Nós vamos estar conversando, eu vou ter essas informações desse paciente, desse sigilo dessas informações. Então, tudo isso deve ser autorizado previamente e com toda a cautela de quem vai estar presente nessa reunião, ou seja, apenas o cirurgião dentista e o paciente. Né? Então, esse cuidado que nós temos que ter perante a telesaúde, a teleodontologia. Perfeitamente. E aí, quando nós vamos falar assim do problema de um vazamento de dados, né? Vamos supor, nossa, eu não tive essa cautela, tudo, e acabou vazando uma informação, acabou tendo conhecimento, e isso acaba se tornando público. Isso é muito preocupante. Isso pode gerar processos altíssimos, especialmente para quem trabalha, né? Que trabalha com certas pessoas, assim, que tem um conhecimento maior, que aquelas informações acabam sendo vazadas mais fácil, ou seja, uma pessoa que é mais conhecida, alguém que é mais famoso. Aí, se essa informação acaba vazando, a mídia automaticamente vai acabar dissipando, né? Vai ser uma informação que vai acabar... E a responsabilidade principal vem para quem? Vem pro profissional que acabou originando esse vazamento. Para ter uma ideia, a multa pode ser até 50 milhões de reais. Caramba. Então a gente está falando de valores quase impagável, significativos, né? É tudo de acordo com o dano, lógico, mas é de 0 a 50 milhões. Então, assim, esse cuidado, ele deve existir. Muito bom. Pessoal, assim, ó, pra gente ir partindo pra reta final, eu tenho um tanto de coisa pra perguntar, nós vai ter que gravar outro. Vamos, com o maior prazer. Ó, vamos deixar até no ar aqui, porque eu acho que a gente tem que gravar um outro episódio só pra falar sobre rede social. Eu tenho muita dúvida sobre rede social. O que pode, o que não pode. Então, acho que é muito legal. Então, já fica o convite aí, com um monte de gente testemunha, tá? Então, vamos combinar uma próxima data. Com certeza. Com certeza. Porque tá muito legal o nosso bate-papo e eu tenho certeza que vai ser muito útil pro pessoal. Mas pra gente finalizar, eu queria que vocês falam muito sobre documentação, eu queria que vocês simplificassem isso pra galera. Tá. O dentista que tá assistindo a gente lá, de maneira assim, simples, quais os documentos básicos que ele tem que ter? Claro que aí depende muito da área de atuação dele, você vai ramificando e precisando de mais coisas. Mas hoje, o mínimo do mínimo que ele tem que ter no consultório. Passo a passo. Então, primeiramente, anamnese. Anamnese são as informações da parte sistêmica e também as informações de hábitos daquele paciente, certo? Então, a anamnese deve ser sempre com consentimento, com a assinatura do paciente. Todos os documentos devem ter o consentimento do paciente. Então, anamnese. Após planos de tratamento. De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, nós somos obrigados a passar alternativas de tratamento. Então, o paciente que deve fazer a sua escolha. Então, nós, de acordo com o nosso conhecimento da literatura que nós seguimos, nós vamos passar pelo menos 2 opções. Que aí já entra em alternativas. Rafa, não há uma segunda opção. Por exemplo, extrair, não extrair. Tudo bem, não extrair é uma segunda opção, certo? Então, eu tenho que deixar isso claro e a escolha deve ser do paciente. Plano de tratamento. Após, nós vamos entregar termo de consentimento livre e esclarecido. O termo, ele é um dos documentos, né, mais importantes que nós temos. Por quê? Porque é justamente no termo de consentimento que nós vamos passar as informações daquele procedimento que será realizado.
Quais informações obrigatórias? O que é o procedimento que está sendo realizado? As obrigações do profissional, as obrigações do paciente, os cuidados pós-tratamento, pós-operatório e os riscos de acordo com a literatura. Então, lembrando que até que ponto chega aquele tratamento. Por quê? Porque depois de um mal entendido com o paciente, uma solicitação de uma devolução de honorários, você tem como comprovar aquilo que foi conversado. Então, o que é e até que ponto chega aquele tratamento. Então, termo de consentimento sempre escrito de uma forma mais leiga, clara e objetiva. Como essas informações elas modificam de procedimento para procedimento, nós temos que ter, infelizmente, e aí entra a parte burocrática, né? Aí entra infelizmente, temos que colocar isso em prática, o termo de consentimento para cada procedimento. Então, não tem como ter um termo geral, um termo único, né? Às vezes solicitam muito para nós, eu quero um termo para odontologia, um termo único da harmonização, um termo único da dentística. Não tem como, porque as informações que nós somos obrigados a passar, elas modificam. E essas informações são solicitadas. Vocês ouviram aqui dentro, né, do podcast sobre como é importante a clareza das informações, deixar claro e provado essas informações que foram passadas. Então, não tem como ser um termo geral. Termo genérico é a forma que nós utilizamos, não tem validade jurídica, não tem praticamente nenhuma validade jurídica, né, para não falar que nada. Nós, inclusive, dentro de uma perícia judicial, nós colocamos isso em laudo. Então, é um documento, para que ele está lá, né? É um documento mais de autorização? Ok, ele tem sua validade, mas não é a informação do procedimento, porque quando é algo genérico, não tem como falar que o paciente compreendeu. Tem que sempre colocar na hipossuficiência do paciente. O paciente precisa compreender aquelas informações do procedimento. E aí entra o contrato de prestação de serviços. Então, termo de consentimento, odontologista realiza, contrato advogado. Tem que ter essa parceria. Isso é muito importante. Advogado não sabe fazer termo. Odontologista não sabe fazer contrato. Então, tem que ter essa parceria. Por quê? Porque o advogado ele não é da área da odontologia. Ele não sabe ler um artigo científico. Ali do a dia vivência, as dores. Ele sentido. Não entende. Então, se ele vai realizar um termo, vai ficar precário. Genérico. Uhum. Não é por mal. Por melhor que o advogado seja, por mais renomado, por mais USP que tenha, né? Por mais renomado que seja, não adianta, ele não sabe ler um artigo científico. E nós temos que ler pelo menos 20 artigos científicos de revisão de literatura para poder elaborar um termo de consentimento. Então, já o odontologista, ele é dentista. E ele também entende da parte, né, do direito. Então, do direito médico. Então, ele sabe aquilo que deve conter no termo de consentimento e as dores daquele procedimento. Então, por isso, essa divisão é muito importante. Show. E contrato de prestação de serviços, rescisão contratual, né? Quando você tem também a parte das manutenções, os retornos do paciente, se caso precisar negativar, né, o nome. Certeza. Toda essa parte de cobranças é muito importante ter no contrato, tá bom? Até, inclusive, para a gente poder executá-lo, tem as previsões próprias, tá? Para que o contrato seja realmente um título executivo extrajudicial, que a gente chama, tá? Que é o quê? Que é quando eu já consigo entrar com uma execução dele sem precisar de uma ação anterior. Eu já executo ele automaticamente. Ele tem que cumprir certas circunstâncias, ele tem que seguir certos procedimentos. E aí, obrigatoriamente, dessa forma aí, eu consigo executá-lo de forma mais rápida. Seja judicialmente, seja extrajudicialmente, fica muito mais fácil o meu trabalho. E especialmente toda essa parte de rescisão, toda essa parte de dever de retorno, tudo de obrigações. Dividir essas responsabilidades com o paciente isso é muito importante. Legal. Para que o dentista não se responsabilize por tudo, que é impossível. É muito importante. E só para trazer uma coisa que eu acho muito legal... trazendo assim, porque quando a gente vai ler o Código de Ética Odontológico, nós temos que ter noção que em um artigo, o Código de Ética Odontológico fala do prontuário odontológico. Ele fala expressamente, é obrigatório o prontuário odontológico. Só que em outro artigo, ele vai falar que é obrigatório passar informação. Só que no direito, quando a gente faz faculdade de direito, a gente aprende o quê? Que pela interpretação jurídica, a lei não tem palavra inútil. Ou seja, ela não é redundante.
Se em um momento ela fala do prontuário, em outro momento fala do consentimento, o Código de Ética Odontológica ele deixa claro que o prontuário não é informação. Acho que ele não está passando a informação completa. O prontuário, ele é importantíssimo, nós devemos ter o prontuário. E afinal, pessoal, tudo isso que nós conversamos até agora dos termos, todos fazem parte do prontuário, como o protocolo fotográfico, Sim. como exames complementares, certo? Então, o prontuário, ele é a parte do dia a dia do cirurgião dentista. É normal, toda vez que nós vamos escrever um prontuário, nós escrevemos de uma forma muito técnica. Então, como eu vou pedir o consentimento do paciente naquele documento com o objetivo de informar, sendo que ele não está entendendo nada daquilo que está escrito? Então, é algo que o advogado da parte do paciente derruba. Então, por o isso prontuário, na verdade, ele é mais como uma ferramenta de trabalho do dentista do que uma proteção ali. Perfeitamente, na questão ele é da operacional. informação, ele deixa a desejar. Entendi. Agora, vamos trazer para a perícia judicial. O perito, ele é dentista, né? Eu trabalho na perícia do TJSP, então eu sou dentista. No momento que eu recebo o prontuário, eu estou entendendo as informações. Sim. Então, eu estou entendendo qual foi esse passo a passo do tratamento. Aí você usa como ferramenta. As técnicas, materiais. Então, aquilo é muito importante, tanto para o cirurgião dentista quanto na perícia judicial. Na assistência técnica, né? Que vai ser no auxílio das partes num processo judicial. Então, isso é muito importante. Porém, não é dever informacional para o paciente. Aí, para finalizar, nós temos o termo de uso de imagem, importantíssimo. Se caso o paciente for, o cirurgião dentista for divulgar nas redes sociais aqueles anúncios, né? Vai fazer um tipo de propaganda com aquele paciente, precisamos ter um termo específico também. Certo? Para isso. E o termo de finalização de tratamento também é um documento muito importante, porque nós temos uma garantia por lei, que são 90 dias. Nós somos considerados produtos duráveis. Então, a importância da gente deixar esse termo de finalização para poder contar esses 90 dias, para não ficar aí o tempo todo ligado nesse paciente. Fiz a restauração. Restauração quebrou depois de quantos dias? Depois de 93 dias. Você não precisa refazer sem cobrar. Né? Perfeito. Lembrando que se houver dano, eu sou obrigada a reparar. Agora, tem situação que não é dano. Então, isso que é sempre colocado em pauta aí para poder ter a sua atitude correta, mas sempre resguardado através da documentação. Muito legal. Bom, a gente teve uma aula aqui, né? Mas tenho certeza que vai agregar muito. É conscientização, né? Isso. É o que eu gosto. É um trabalho de conscientização que a gente tem que fazer. Perfeito. Pessoal, eu quero agradecer vocês. A gente já tem combinado aí para falar de rede social. Acho que vai ser um assunto bem interessante também pra galera. Com certeza. E, de verdade, quero agradecer vocês por ter aceitado o meu convite, ter vindo até aqui gravar comigo. Sei da loucura, da correria que vocês estão aí também por conta do CIOSP, de uma série de outros compromissos. Parabenizar vocês pelo trabalho, pela dedicação, por todo o estudo, todo o conhecimento. Eu acompanho, né, nas redes sociais, vejo a diferença que vocês têm feito aí na odontologia também. E é muito bonito isso. Acho que a odontologia precisa realmente de profissionais que faz porque ama também. Não só pelo dinheiro, não só por uma série de coisas. Então, acredito que vocês estão crescendo cada vez mais por conta disso, porque existe um propósito muito maior. E é o que a gente acredita aqui, que prosperidade vai muito além do dinheiro em si, né? Com certeza. E muito feliz em receber vocês aqui. Queria que vocês deixassem o Instagram de vocês também, pra galera encontrar vocês lá no Instagram. Tô com dúvida, quero esses termos, quero contratar esse serviço. Onde eu acho essa galera? O meu @ é meu nome, Rafaela Garmes, né? E vai ser um prazer. Estou muito feliz de estar aqui. Admiro muito seu trabalho, como falei. Então, ter essa parceria é maravilhosa e importantíssima. Então, @Rafaela Garmes. O meu @ é Felipe Garmes, é meu nome também. Estou à disposição para qualquer dúvida, tá bom? Quem quiser entrar em contato, quem quiser tirar qualquer dúvida. E gostaria de agradecer bastante essa parceria, Alan, de coração, viu? A gente admira muito seu trabalho também, toda essa parte que você tem feito de diferença. E é aquilo, né? São pessoas que amam aquilo que fazem. E é isso que faz a diferença. Show. Obrigado, pessoal. Vocês me encontram também no Instagram, no @Alan Espinosa Matias, e no YouTube, no canal Alan Espinosa Matias também, onde todos os domingos sai um episódio novo.
Então, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva e ativa o sininho aí para não perder nenhum episódio. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus e até a próxima.